Bem-vindos ao Samurai Recap. Meus amigos, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado ao canal. E hoje, estarei trazendo uma nova história. E ela é do Deus Supremo, que foi traído, e após reencarnar ele irá buscar sua vingança. E desde já, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar essa jornada. E lembrando que no canal também temos a história do banido vingativo, e sem mais, vamos para o vídeo. A nossa história começa no reino dos deuses. E nós já vemos nosso protagonista, paralisado, pois tinha sido traído pelos seus dois amigos. E eles eram o deus do caos e o deus do oceano. O protagonista pergunta por que eles estavam traindo, pois eles sempre foram amigos, e costumavam a proteger o reino dos deuses juntos. O deus do oceano fala que o prota é muito mais forte que eles, por isso seria uma ameaça para o ranking dos deuses, e para a vida deles. O deus do caos diz para o prota não culpá-los, pois ele seria colocado nos milhares ciclos de reencarnação, até perder o seu espírito de Deus Supremo. Pois só assim eles poderiam se sentir aliviados por dentro. Com isso, um dos vilões ataca o prota, e diz para ele sofrer no mundo dos mortais, e deixar o seu espírito supremo ir embora. E enquanto o protagonista estava caindo, ele diz para os traidores que iria voltar para se vingar. E quando isso acontecer, os dois iriam sofrer 1000 vezes pior. Logo após isso, nos é mostrado o protagonista depois de 10.000 reencarnações. Sorrindo, ele diz que finalmente está de volta, isso graças à pedra de jade antiga, que anulou o ciclo das reencarnações. O protagonista lembra que, todas as reencarnações em que viveu, ele assistiu sua família sendo exterminada. E nenhum parente sequer sobreviveu. Porém nessa vida, ele não repetirá o mesmo erro. Nisso, nos é revelado que o nome do nosso protagonista nessa vida era Tan Yun. E logo já vemos as pessoas atacando a casa do prota, dizendo que toda a família Tan deve ser destruída. Quando o protagonista vai abrir a porta, já aparece pessoas querendo atacá-lo, porém ele acaba com todos eles. Enquanto Tan Yun está andando, ele vê seu pai ferido. O pai, ainda consciente, diz para ele fugir enquanto há tempo. Pois se ele sobreviver, a família Tan ainda vai existir. Nesse momento aparece Yu-Shin, que era amiga de infância do protagonista. Ela fala para Tan Yun ir embora, enquanto distrai as pessoas que estão atacando a casa. Nisso aparece o ancião da família Liu, e diz que ninguém vai fugir. É revelado que o nome dele é Liu Bei. O velho debochando, fala para Tan Yun que, se ele implorar e ficar de joelhos, poderia lhe dar um fim sem que ele se machuque muito. O protagonista fica com raiva, e diz que, mesmo que ele implore aos céus para livrá-lo, ele com certeza iria destruí-lo. Com isso, os figurantes começam a zombar de Tan Yun, dizendo que ele é uma escória e que está apenas no nível 3, pois com essa força, ele nunca seria capaz de derrotar ninguém. O ancião ri e logo saca a espada para atacar o protagonista. Nesse momento Tan Yun ativa o modo solador, e rapidamente desvia do ataque do vilão. No mesmo instante, ele ativa seu poder que é chamado Deus Espiritual do Fogo. Com isso, ele ataca o velho, só que o golpe é tão forte, que quebra a espada do figurante, e logo depois acerta em cheio o seu rosto. Meus amigos, estou hypado com esse protagonista, pois da última vez que vi um soco tão belo que nem esse, foi do Luffy em cima do dragão celestial. Voltando para a história. Todos presentes ficam surpresos com o protagonista. Alguns deles comentam que aquilo era impossível, pois Liu Bei é a pessoa mais poderosa da cidade além de ser um nível 8. Porém o protagonista tinha acabado de derrotá-lo com apenas um golpe. Tan Yun zomba do velho, e repete as palavras dele dizendo que ele está ajoelhado, e se pedir por misericórdia, ele poderia dar um fim em que ele não se machucasse muito. Irritado, Liu Bei diz que ainda não perdeu. Nesse momento e figurante grita um homem conhecido como Mestre Bai.
e ele pede para que o mestre acabe com o nosso protagonista. Com isso, o pai do prota fica assustado, e diz que os deuses realmente querem que a sua família seja eliminada. Isso porque, o verdadeiro nome desse mestre é Baikyu, e ele era o alquimista mais forte da região. Corriam rumores que ele já estava no topo do nascimento espiritual. Todos pensam que a família Tan está condenada, pois mesmo que Tan seja bom, ele não seria capaz de derrotar Baikyu. Só que nesse momento, o protagonista dá uma risada maligna e pergunta a Liu Bei se ele convidou o mestre só para ele ver o seu fim mais cedo. Escutando isso, o mestre Bai fica irritado e manda o prota repetir o que ele disse. O mestre rapidamente ativa seu poder e todos ficam assustados, dizendo que o poder do velho era esmagador e que Tan jamais conseguiria pará-lo, pois ele era inexperiente. Nisso, Liu Bei se aproveita da situação e continua colocando lenha na fogueira, dizendo que todos na região sabiam da grandeza do mestre, porém Tan tinha o desrespeitado. Por isso o mestre deveria dar um fim nele, para que todos saibam que é isso que acontece com quem o provoca. Após isso, a filha de Liu Bei fala para Tan que ele é muito convencido e arrogante, mas antes, ele sempre ficava atrás dela igual um cachorrinho, porém ela jamais casaria com um lixo como ele. E por isso ele deveria perder os seus membros, para que se arrependa de ter nascido e de mexer com sua família. Porém o protagonista ignora a garota. Só que nesse momento Tan dá uma risada e diz para o mestre Bai que ele ouviu rumores sobre ele estar procurando a fórmula do elixir para o nascimento espiritual. Essa pergunta deixa o velho surpreso, que também faz ele perguntar como o prota sabia que ele estava procurando pela fórmula. Tan diz que isso não era difícil de adivinhar, pois ele está preso no auge do reino espiritual por quase 30 anos. E sem o elixir do nascimento espiritual, ele jamais conseguirá romper para o próximo reino, e passará o resto de sua vida, vivendo com esse nível de poder. Com isso, Tan se aproxima do velho, e diz que ele não só tem a fórmula desse grandioso elixir, como também sabe como prepará-lo, de tal maneira que poucas pessoas do mundo saibam fazer. Isso surpreende Baikyu, e todos que estavam presentes no local. Alguns figurantes falam que esse elixir ajuda qualquer pessoa a romper seu cultivo, e em poucos anos, faria desse cultivador muito poderoso, ao ponto que ele seria capaz de criar um grupo de guerreiros, ter subordinados, e muitas mulheres ao redor dele. Porém, eles ficam desconfiados, e dizem que é impossível Tan ter tal fórmula, isso porque ele era apenas um perdedor de nível 3. A filha de Liu Bei concorda, e diz que o protagonista está tentando enganar o mestre, pois se ele tivesse essa fórmula, já teria conquistado toda a cidade faz tempo. Por isso o mestre não deveria cair na conversa dele. Baikyu fala que o que a garota disse faz sentido. E nesse momento, ele fica com raiva, e vai para cima do protagonista dizendo que ele vai se arrepender de ter mentido dessa forma. Nisso, Tan diz que vai mostrar quem realmente estava mentindo. O protagonista ativa seu poder, e logo joga uma energia na mente do velho, o que deixa ele paralisado e meditando, como se tivessem hipnotizado. Todos no local ficam preocupados com o velho, e também assustados com o que tinha acabado de acontecer. Nesse momento, o ancião tem uma visão e acaba ficando de boca aberta, isso porque ele vê uma fornalha de alquimia, refinando alguma coisa. E dentro dessa fornalha, estavam os ingredientes para fazer a fórmula do elixir. O velho fica feliz e começa a memorizar a fórmula. Só que antes de terminar, a sua consciência volta ao normal. Isso acaba deixando Baikyu desesperado. Ele vai para cima do nosso protagonista e implora para ele falar o resto dos ingredientes para fazer o elixir. O velho continua falando que se dedicou mais de 20 anos procurando por essa fórmula, porém ele não a encontrou em lugar nenhum. E com o passar do tempo ele acabou desistindo de encontrá-la. Porém, ao ver aquela visão, ele diz para o protagonista que ele era sua única esperança. Com isso,
Os figurantes ao redor dizem que a fórmula com certeza é real, pois o ancião estava implorando ao Tan para ter os ingredientes. Outros figurantes também falam que o protagonista era alguém de muita sorte, pois antes ele era apenas um perdedor, e agora, o ancião estava implorando pela ajuda dele como se não fosse nada demais. Baekhyun continua implorando pela fórmula, só que Tan fala que tudo iria depender do que o ancião estava disposto a fazer por ele e pela sua família. O ancião fala que entendeu a mensagem e diz que não iria decepcioná-lo. Com isso, Baekhyun ativa seu poder e se vira contra Liu Bei. A coisa velha fica desesperado e diz que poderia dar a ele muitas mulheres, riquezas e também suas propriedades. Porém, Baekhyun diz que não queria saber de nada disso. Com isso, o ancião avança para cima de Liu Bei e acaba com ele. Com isso, a filha dele fica desesperada e chorando. Mas Tan fica feliz e começa a aplaudir as ações do ancião, porém ele ainda não estava satisfeito e diz para ele continuar com o serviço. Após isso, Baekhyun se vira para a filha de Liu Bei e ela começa a implorar para ele não fazer isso. A garota se ajoelha diante de Tan e diz para ele perdoá-la, pois tudo isso é culpa dela e de sua arrogância, pois atacar a família dele foi ideia dela. A sonsa continua falando que aprendeu a lição e que se ele poupar a vida dela, ela faria qualquer coisa que ele pedisse. Tan rindo, pega no queixo dela e pergunta se o que ela disse era verdade. Nesse momento a garota abre suas roupas e mostra os seus opais para nosso protagonista. Tentando seduzi-lo, ela diz que sabia fazer isso em mais de 20 maneiras diferentes, e se ele quisesse, ela poderia mostrá-lo ainda essa noite. Os figurantes olhando, ficam espantados com a cara de pau da garota. Um deles falam que a vida realmente é uma caixa de surpresa, pois desde pequena, ela nunca se importou com Tan pelo contrário, sempre procurou humilhá-lo na frente de todos. Porém, agora que ela viu o poder de Tan e que também a sua vida está em risco, ela está bajulando o protagonista. Outros figurantes também falam que ela era considerada a deusa na cidade, e todos a admiravam, pois ela em público se mostrava uma mulher digna e comportada. Porém, agora ela está se comportando como uma mulher da vida, e sendo totalmente vulgar. Após isso, o prota diz que não está interessado em carne de segunda mão e estragada igual a ela. Nesse momento o protagonista invoca a poderosa igualdade de gênero e dá uma voadora no pescoço da garota, que faz ela cair no chão. O velho Baekhyun olha para ela e diz que se Tan não tem interesse nela, ele vai finalizá-la. Com isso o velho invoca seu poder e ataca a garota. E antes de perder a consciência, a garota pensa que, maldita foi a hora que ela foi mexer com o protagonista. Pois se não fosse pelo seu orgulho, ela poderia ter se casado com alguém poderoso como ele. Com isso, o protagonista pensa que ele foi cego por muitos anos, mas agora que suas lembranças voltaram, ele faria todos que humilharam ele, e sua família pagar 10 vezes pior. Os servos de Liu Bei ficam assustados, pois não só o mestre deles foi destruído, como a filha dele também, e para completar, Tan conseguiu fazer Baekhyun mudar de lado, por isso, eles não eram mais oponentes para o protagonista, e nem para a família dele. Após isso, eles começam a bater em retirada, pois tinham medo de também serem destruídos. Tan olhando isso, fala que não ia deixar eles escaparem, pois eles também eram cúmplices. O prota convoca todos os servos da família Tan, e diz que todos eles tiveram a ousadia de ofender a casa dele. E não só isso, como também acabaram com seus companheiros e familiares. Por isso, todos deveriam estar em posição e acabar com eles. Depois desse discurso, os soldados ficam motivados, e avançam contra os servos da casa Liu, e destroem todos eles. Após isso, o velho vai até Tan e pergunta se os serviços dele o agradaram. E o prota pega o papel que continha a fórmula, e entrega ao velho. Só que antes dele ir embora, o protagonista ativa sua aura,
e diz para Baikyu pegar as suas coisas e nunca mais voltar na sua cidade, pois ele nunca mais queria vê-lo. Caso contrário, o velho seria destruído. Essa ameaça deixa Baikyu sem palavras. Isso faz ele pensar que o poder interno de Tanyun era muito forte, pois a aura que ele invocou fez seu corpo tremer de medo, e por isso, o melhor a se fazer era não mexer com o protagonista no futuro. Tanyun interrompe os pensamentos do velho e pergunta o que ele estava fazendo parado. Com isso, o velho agradece o prota pela fórmula de Elixir e começa a correr dizendo que vai embora e nunca mais irá pôr os pés naquela cidade. Após isso, Tanyun respira aliviado. Ele pensa que, por sorte, o velho Baikyu tinha um ponto fraco, pois caso contrário, eles teriam que lutar um contra o outro. Só que no estado atual em que o corpo dele se encontra, ele conseguiria acabar com o velho, porém ficaria muito ferido. Nesse momento, alguém chama pelo nosso protagonista. Quando ele vê, era sua amiga de infância Yukin. Ela corre até o prota e o abraça. Chorando, Yukin diz que estava morrendo de preocupação e que se algo acontecesse com ele, ela não iria conseguir viver. Tanyun acalma a beldade, dizendo que estava tudo bem com ele. Nisso, o protagonista pensa que Yukin era como uma irmã para ele, e seu verdadeiro nome era Nangon. E ela sempre se preocupou com ele, e vivia o protegendo em várias ocasiões. Por isso ela era muito diferente da filha de Liu Bei. O prota continua pensando. E diz que errou demais com ela na vida anterior, quando ia atrás de outras mulheres, e não ligava para os seus cuidados. Por isso, ele chega à conclusão que jamais fará isso novamente, e a partir daquele dia, irá valorizar o carinho que Yukin tem por ele. Nisso, Tanyun vira para seu pai, e diz que ele quer se casar com Yukin. E ouvindo isso, a garota fica vermelha e feliz. O pai do protagonista fala que a beldade era sua filha adotiva, e como pai, ele queria ver ambos felizes. Por isso, ele com certeza não irá se opor, porém, só restava saber como a garota se sentia sobre isso. Só que, antes deles perguntarem, a garota responde que aceita ser a esposa de Tanyun, isso porque ela sempre amou o nosso protagonista. Com isso, o velho dá um sorriso e diz que então estava tudo resolvido, e então eles vão preparar o casamento para o dia seguinte. Chegando no outro dia, todos estavam reunidos para a cerimônia, e dão os parabéns para os noivos. O pai e a mãe deles falam que estão muito felizes e agora poderiam respirar aliviado, porque Tanyun escolheu uma boa esposa. Um figurante comenta que, finalmente Tanyun percebeu os sentimentos de Yukin, pois ela sempre esteve ao lado dele, e com certeza, foi isso que fez o amor entre os dois começar a florescer. Já outra pessoa fala que por sorte e a tempo, Tanyun foi liberto da cegueira, isso porque Yukin era 1.000.000 de vezes melhor e mais bonita do que a filha de Liu Bei. E ela sim, era uma mulher digna de ser a esposa do protagonista. Com isso, Tanyun e Liu Qin entram na cerimônia. E todos começam a elogiar os dois, isso porque eles eram irmãos de juramento, amigos de infância, e agora se tornaram um lindo casal. Com isso o cerimonialista fala para os dois se curvarem diante de Deus e da sua família. O casal para um na frente do outro. Com isso, Yukin diz que finalmente seu sonho irá se realizar, pois desde criança ela sonhava em ser a esposa de Tanyun. Já o protagonista diz que depois de viver tantas dificuldades, ele finalmente poderia estar com alguém que realmente o ama de verdade. Só que, quando ele iria consumar a cerimônia, e se curvar um para o outro, aparece alguém no casamento dizendo que protesta, e que ele era contra o casamento desses dois. Nisso, nos é mostrado um velho com roupas pretas, e ele já chega ativando sua aura, e jogando os servos da casa no chão. Yukin fica com medo e se agarra no nosso protagonista. E ele com raiva, diz para ela não se preocupar, pois nada irá estragar o dia que eles tanto sonharam. Nisso, é revelado que o nome desse velho é Duan Kang. E ele fala que não aprovava essa cerimônia,
por isso ele veio de muito longe para acabar com esse casamento. Com isso, todos os servos ficam com raiva do velho. Uma pessoa fala que nunca viu aquele ancião na cidade, e nem na família, por isso ele não tinha direito de estragar a cerimônia de outras pessoas, ainda mais daquelas que ele nem conhece. Já outro servo fala que esse velho só fala besteira, isso porque não conhece a história deles dois, pois eles são o verdadeiro significado do amor. Pois Tae-yun e Yoo-kim são um casal, que nasceu um para o outro. Por isso ele não era digno de reprovar esse casamento. O servo continua falando que ele não era ninguém diante da família Tan. Pois até mesmo Baekhyun ficou com medo do poder de Tae-yun, e por isso ele fugiu da cidade. Com isso, o pai do protagonista diz que esse casamento era entre os seus filhos, por isso, ele é apenas um estranho e bêbado. E então os servos não deveriam perder mais tempo falando com esse doido, e era para tirá-lo do local antes que estrague a festa. Os servos acenam com a cabeça e vão para cima do velho Duan. Só que o ancião ativa sua aura e diz que os servos da família Tan são fracos e não passavam de lixos diante dele e da sua força. Com isso, ele ataca os servos da família Tan, e só com um golpe ele consegue finalizar todos eles. O velho Duan se gabando fala que ele veio para levar Yoo-kim, ou melhor, Nangon embora. E se alguém tentar bancar o herói, ele irá destruir todo o local e a família Tan. Mais uma vez, o velho ativa seu poder, e todos no local ficam assustados. Alguns convidados falam que o poder desse ancião era sem igual, pois o nível do seu cultivo não tem comparação com um cultivador no reino do nascimento espiritual, e com certeza ele era muito mais forte do que o próprio Baekhyun. Os servos continuam falando que, com essa força, mesmo que todos os servos da casa Tan e da cidade se juntassem, não seriam pares para ele. Com isso, todos ficam tristes e pensam que o casamento entre o Prota e Yoo-kim realmente não vai acontecer. Porém, Tae-yun toma a frente e diz que um lixo de cultivador no reino divino jamais seria capaz de acabar com o seu casamento. O protagonista pergunta para o velho Duan com que coragem ele apareceu em sua casa. E se ele se acha forte só por estar no reino divino. O velho Duan fica surpreso e pergunta para o protagonista como ele conseguiu ver através do seu cultivo, mesmo sendo tão fraco comparado a ele. Porém, Tae o ignora e diz que, como esse era um grande dia, ele não queria manchá-lo com sangue. Por isso o ancião teria 10 segundos para ir embora. E se ele não sair durante esse tempo, ele iria mostrar o que era o verdadeiro desespero. Com isso, os servos ficam espantados, pois nunca ouviram falar do nível do reino divino. Isso porque ele era um reino muito acima do nascimento espiritual. Eles continuam falando que, pro velho está nesse nível, com certeza ele deve pertencer a uma grande família. Os servos ficam com medo de eles irritarem essa família, pois se eles fizessem isso, estariam em apuros. Todos pensam que Tae-yun era louco, pois ele não só quer se destruir, como também quer envolver sua família nisso. Os servos falam para Tae-yun não os envolver nesse problema. Porém o protagonista os ignora e diz para o velho que 3 segundos já se passaram. Com isso, o velho se assusta e começa a repensar, pois talvez ele tenha errado em ir para aquele lugar sem investigar o protagonista e a família Tan. O velho fala que, segundo o relato dos informantes, que ele e sua senhora enviaram à cidade, não havia nada com que se preocupar. Pois aquela cidadezinha era pequena e ficava longe da grande capital. E a pessoa mais forte desse lugar estava no nível 9 do reino espiritual, o que seria fraco em qualquer outro lugar, porém aqui ele era considerado um deus. Com isso, o prota fala que o tempo dele estava acabando, e que já se passaram 7 segundos. O velho continua seus pensamentos. E ele chega à conclusão que, provavelmente o prota está blefando para o enganar, pois era impossível alguém nessa cidade ser mais forte do que ele.
Com isso se passaram os 10 segundos, o protagonista já abre um sorriso maligno, e fala que o velho está cortejando a morte, e só assim ele saberá quem ele era de verdade. O velho Duan fica revoltado com as palavras de Tan Yun. Com isso, ele ativa sua aura, e diz que um mero cultivador no reino do nascimento espiritual jamais conseguiria fazer algo contra ele, e que vai acabar com o protagonista, para mostrar que ele é apenas um orgulhoso farsante. Tan Yun fala que, se ele tentasse qualquer movimento físico poderia arranhá-lo um pouco, mas como ele está tentando atingir a sua alma, ele já perdeu antes de tentar. Após isso, Tan Yun ativa seu poder da alma. E ele fala que no mundo dos mortais, não existe nenhuma pessoa que pode se igualar ou tentar combatê-la. Isso porque sua alma era mais forte, até mesmo no reino dos deuses. Com isso, o velho fica assustado e diz que nunca viu algo assim, pois o seu poder da alma foi totalmente suprimida pelo poder de Tan Yun. Após isso, o velho é atingido, e logo cai no chão totalmente ferido. Todos no local ficam surpresos e felizes, e falam que Tan Yun realmente é forte e um grande prodígio. Nisso, o protagonista para na frente do velho, e pergunta quais eram suas últimas palavras, pois ele não iria passar daquele dia. Com isso, o velho entra em desespero, e diz que Tan Yun não pode acabar com ele, pois ele diz ter sido enviado pela mãe da Yu-Qin. Isso porque ela mandou buscá-la. Logo após isso, o velho puxa o brasão da família dela, o que deixa todos no local surpresos, inclusive Yu-Qin. Tan Yun pergunta se ele realmente era servo da mãe de Yu-Qin, pois todos pensavam que ela tinha falecido ou abandonado. O pai do protagonista diz que Yu-Qin já é uma mulher adulta, por isso, deixará a escolha com ela. O velho Duan vira para a garota, e diz que a família dela, e a sua verdadeira identidade era algo incrível. Por isso, deveria voltar com ele. O ancião continua falando que o protagonista pode ter algumas habilidades, porém, jamais será bom o suficiente para ela. Nisso, Yu-Qin diz que 18 anos se passaram, e sua mãe só veio se lembrar dela depois desse tempo todo. A garota com raiva, fala que não quer saber de alguém assim, por isso o servo deveria ir embora, porque agora ela fazia parte da família Tan, e não ia voltar com ninguém. Surpreso com a resposta, o servo tenta argumentar. Mas Tan Yun diz que ele tinha escutado as palavras de Yu-Qin, por isso ele deveria ir embora. O protagonista continua falando que só irá poupar a vida dele, em respeito ao dia do seu casamento e da sua esposa. Isso porque ela não merecia ver esse tipo de cena em um dia tão especial. Com isso, o velho se conforma, e fala para a garota, pelo menos aceitar o presente que sua mãe mandou lhe entregar, pois ela mandou fazer com muito carinho. Nisso, o velho Duan tira um colar de jade, e diz que aquele presente era muito caro, e por isso ela poderia aceitá-lo. A garota, sendo bondosa, agradece. E diz que vai aceitar para não fazer desfeita. Só que, quando ela pega o colar, o velho dá um sorriso maligno, e diz para ela perdoá-lo pelo que ele está prestes a fazer. Nisso, o colar começa a emitir uma luz. Logo Tan Yun fica desesperado, e corre para tirar Yu-Qin de perto do velho. Só que, de repente Yu-Qin começa a desaparecer. O velho rindo, diz que já é tarde demais, e que ele vai levar a garota, isso porque ela teria pretendentes muito melhores do que ele. Com isso, Yu-Qin desaparece, deixando todos espantados. Tan Yun fica revoltado, e libera sua aura destruindo quase todo o salão. Depois disso, enquanto todos estão desmontando as organizações, algumas pessoas falam que o rumor de que a noiva que foi levada do dia do casamento realmente era verdade. Outra pessoa fala que não tinha o que fazer, já que a família Tan era insignificante comparada com a verdadeira família da noiva. Por isso, o que restava a fazer era aceitar o fato.
Voltando para Tan Yun. Ele estava sentado no seu quarto, pensando no que fazer. Com isso, ele olha para o emblema e diz que era da dinastia Seng, e que provavelmente foi para lá que o velho levou Yu Qin. O prota continua pensando que, em sua última vida ele se tornou um homem raso e medíocre, por isso ele não aprendeu nada sobre esses clãs ou dinastia. Porém, agora que ele voltou, e com as suas memórias de 10.000 vidas, e que vai usar essas lembranças ao seu favor. O prota continua seu raciocínio, e fala que, pelo que ele se lembra, uma das 9 grandes seitas, em todos os anos, recruta discípulos talentosos na cidade dos meteoros. E essa seita era conhecida como Huanfu. Nisso, o prota conclui seu pensamento, e fala que tem que aproveitar essa oportunidade, e com isso, ele chegará cada vez mais perto de Yu Qin. Chegando no dia seguinte, Tan Yun estava de saída, e invoca sua besta espiritual. O pai do protagonista fala para ele tomar cuidado, pois o caminho é longo, e para entrar na seita Huanfu, era bastante difícil. Por isso ele deveria ser cuidadoso, pois tem muitos discípulos talentosos pelo mundo afora. Tan Yun dá um sorriso, e diz para o seu pai não se preocupar, e que são esses discípulos talentosos que tem que tomar cuidado com ele. Com isso, o prota se despede de sua família, e a besta espiritual começa a voar. E enquanto estava no céu, o prota lembra de sua noiva, e diz que irá acabar com aquele velho, e com todos que estavam por trás de estragar seu casamento. E só então traria sua esposa de volta para casa. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. E mais uma vez, peço seu like. E se inscreva no canal, que logo estarei trazendo a parte 2. Lembrando que também temos a história do banido vingativo no canal. Muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.